Capítulo 21. Como me trataram de dia, quando me levaram às suas casas. No mesmo dia, a julgar pelo sol, devia ser pela Ave Maria. Mais ou menos, quando chegamos às suas casas, havia já 3 dias que estávamos viajando. E até o lugar onde me levaram, contavam-se 30 milhas de Bertioga, onde eu tinha sido aprisionado. Ao chegarmos perto das suas moradas, vimos que era uma aldeia com 7 casas e se chamava Ubatuba. Entramos numa praia que vai à beira do mar e ali perto estavam suas mulheres numa plantação de raízes, a que chamam mandioca. Na mesma plantação havia muitas mulheres que arrancavam destas raízes e fui obrigado então a gritar-lhes na língua, Ayui Sheb Ené Remiurama, que se traduz por cheguei. Isto é, eu, vossa comida cheguei. Uma vez em terra, correram todos das casas, que estavam situadas no morro, moços e velhos, para me verem. Os homens iam com flechas e arcos para suas casas e recomendaram às mulheres que me levassem consigo, indo algumas adiante, outras atrás de mim. Cantavam e dançavam uníssonos os cantos que costumam, como canta sua gente quando está para devorar alguém. Assim me levaram até Ibirá, diante de suas casas, isto é, a sua fortificação, feita de grossas e compridas achas de madeira, como uma cerca ao redor de um jardim. Isto serve contra os inimigos. Quando entrei, correram as mulheres ao meu encontro e me deram bofetadas, arrancando a minha barba e falando em sua língua. Sheanama Pipiquiaê, o que quer dizer, vingo em ti, o golpe que matou o meu amigo, o qual foi morto por aqueles entre os quais tu estiveste. Conduziram-me depois para dentro de casa, onde fui obrigado a me deitar em uma rede. Voltaram as mulheres e continuaram a me bater e maltratar, ameaçando de me devorar. Enquanto isto, ficavam os homens reunidos em uma cabana, e bebiam o seu cauim, tendo consigo os seus deuses, que se chamam Tamaracá, em cuja honra cantavam por terem profetizado que me haviam de prender. Tal canto ouvi durante uma meia hora, e não apareceu um só homem, somente mulheres e crianças estavam comigo. Capítulo 22. Como os meus 2 amos vieram a mim e me disseram que me tinham dado a um amigo que me devia guardar e matar quando me quisessem comer. Não conhecia eu ainda seus costumes, também como depois, e pensava agora que se preparavam para me matar. Logo depois, vieram os 2 que me capturaram, de nome Iepipo Uaçu, e seu irmão, Alquindar Miri, e me contaram como me tinham dado ao irmão de seu pai, Ipiruguaçu, por amizade. Este me devia conservar e matar quando me quisessem comer, e assim ganhar um nome à minha custa. Como este mesmo Ipiruguaçu tinha capturado um escravo, havia 1 ano, e por amizade dele fizera presente a Alquindar Miri, este o matou e ganhou com isso um nome. Alquindar Miri tinha então prometido a Ipiruguaçu de fazer presente a ele do primeiro que capturasse. Este era eu. Os 2 que me capturaram disseram-me mais. Agora as mulheres te levarão para fora, por assé. Não compreendi então esta palavra, que quer dizer dançar. Puxaram-me para fora, pelas cordas que ainda tinha ao pescoço, até à praça. Vieram todas as mulheres que havia nas 7 cabanas e me levaram, e os homens se foram embora. Umas pegaram-me nos braços, outras nas cordas que tinham ao pescoço, de forma que quase não podia respirar. Assim me levaram e não sabia o que queriam fazer de mim. E me lembrava do sofrimento do nosso Redentor Jesus Cristo, quando era maltratado inocentemente pelos infames judeus. Por isso,
consolei-me e me tornei paciente. Conduziram-me até a cabana do rei, que se chamava Uiratinga-Uaçu, que quer dizer, na língua deles, o grande pássaro branco. Diante da cabana do rei havia um monte de terra fresca, e ali me assentaram, enquanto algumas mulheres me seguravam. Pensei então que queriam matar-me e procurava com os olhos o ibirapema, instrumento com que matam gente, e perguntei se já me queriam matar. Não me responderam, mas veio uma mulher que tinha um pedaço de cristal em uma coisa que parecia um pau arcado, cortou-me com este cristal as sobrancelhas dos olhos e queria cortar-me também a barba. Mas isto não quis suportar e disse que me matassem com barba e tudo. Disseram então que me não queriam matar ainda e me deixaram com a barba. Porém, alguns dias depois me cortaram com uma tesoura que os franceses lhes tinham dado. Capítulo 23. Como dançaram comigo diante das cabanas nas quais guardam seus ídolos tamaracá. Depois, conduziram-me do lugar onde me cortaram as sobrancelhas para as cabanas, onde guardavam seus tamaracá, ou ídolos. Formaram um círculo ao redor de mim, ficando eu no centro, com duas mulheres. Amarraram-me numa perna umas coisas que chocalhavam, e na nuca colocaram-me uma outra coisa, feita de penas de pássaros, que excedia a cabeça e que chama na língua deles araçoiá. Depois começaram as mulheres a cantar, e conforme um som dado, tinha eu de bater no chão com o pé, em que estavam atados os chocalhos, para chocalhar em acompanhamento do canto. A perna ferida me doía tanto que eu mal podia conservar-me de pé, pois a ferida ainda não estava curada. Capítulo 24. Como depois da dança me entregaram a Ipiroguaçu, que me devia matar. Acabada a dança, fui entregue a Ipiroguaçu. Ali estava muito bem guardado. Tinha ainda algum tempo para viver. Trouxeram todos os ídolos que havia nas cabanas e colocaram ao redor de mim, dizendo que eles tinham profetizado a captura de um português. Disse eu então: essas coisas não têm poder nem podem falar, e é falso que eu seja português. Sou amigo e parente dos franceses, e a terra de onde eu sou chama-se Alemanha. Responderam-me que isso devia ser mentira, porque se eu fosse amigo dos franceses, nada tinha que fazer entre os portugueses, pois sabiam bem que os franceses eram tão inimigos dos portugueses como eles mesmos. Os franceses vinham todos os anos com embarcações e lhes traziam facas, machados, espelhos, pentes e tesouras. E eles lhe haviam dado em troca pau-brasil, algodão e outras mercadorias, como enfeites de penas e pimenta. Por isso, eram eles seus amigos. Os portugueses assim nunca fizeram. Tinham vindo os portugueses há muitos anos a esta terra, e tinham, no lugar onde ainda moravam, contraído a amizade com os seus inimigos. Depois, tinham se dirigido, eles aos portugueses para negociar, e de boa fé foram aos seus navios e entraram neles, tal como faziam ainda hoje com os franceses. Mas quando os portugueses viram que havia bom número nos navios, os atacaram, amarraram e entregaram aos seus inimigos, que os mataram e devoraram. Alguns tinham sido também mortos a tiros, e muitos sofreram outras crueldades mais. Diziam que os portugueses tinham assim praticado, porque vieram guerreá-los com seus inimigos. Capítulo 25. Como os que me capturaram estavam zangados e se queixavam de que os portugueses mataram a tiro seu pai, que eles queriam vingar em mim. E diziam mais,
que os portugueses tinham atirado no braço do pai dos 2 irmãos que me capturaram, do que veio ele a falecer. E esta morte do pai queriam vingar em mim. Eu repliquei que não deviam vingar-se em mim, porque eu não era português e tinha vindo, havia pouco, com os castelhanos, que eu tinha naufragado e por isso tinha lá ficado. Entre os índios, havia um moço que tinha sido escravo dos portugueses. Os selvagens que moravam com os portugueses tinham ido guerrear os tupinambás e tomado uma aldeia inteira. Os velhos foram comidos e os moços foram trocados por mercadorias com os portugueses. Este moço era um dos que tinham sido vendidos e ficara perto de Bertioga com o seu senhor, que se chamava Antônio Agudim, um galego. A este mesmo escravo tinham capturado uns 3 meses antes da minha captura. Como era da mesma raça que eles, não o mataram. Ele me conhecia. Perguntaram-lhe quem eu era. Ele então disse que era verdade, que um barco tinha naufragado, e os homens que nele havia chamavam-se castelhanos, e eram amigos dos portugueses. Com eles estava eu, e nada mais sabia ele de mim. Ouvindo agora, como também antes que havia franceses entre eles, e que costumavam vir embarcados, insisti no que tinha dito, e continuei, que eu era amigo e parente dos franceses, que não me matassem até que os franceses viessem e me reconhecessem. Guardaram-me então muito bem, porque havia ali alguns franceses que os navios tinham deixado para carregar pimenta. Capítulo 26. Como um francês que os navios deixaram entre os selvagens chegou para me ver e lhes recomendou que me devorassem, porque eu era português. Havia um francês a 4 milhas de distância do lugar das cabanas onde eu estava. Logo que soube da notícia, veio para uma das cabanas em frente daquela em que eu estava. Vieram então os selvagens me chamar. Está aqui um francês. Queremos ver agora se és francês ou não. Isto me alegrou. E disse comigo: ele é cristão, ele falará para o bem. Conduziram-me nu à sua presença. Era moço e os selvagens o chamavam Carautauara, que quer dizer comedor de gravatás. Falou-me em francês, mas eu não podia entendê-lo bem. Os selvagens estavam presentes e escutavam. Como eu lhe não podia responder, disse ele aos selvagens na língua deles: matem-no e devorem-no. O celerado é português legítimo, vosso e meu inimigo. Compreendi perfeitamente e pedi por amor de Deus que lhes dissesse que não me devorassem. Mas ele me disse: querem te devorar. Lembrei-me então de Jeremias, capítulo 17, onde diz: maldito seja o homem que nos outros homens confia. E com isso, saí dali com grande pesar no coração. Nos ombros tinha um pedaço de pano de linho que me tinham dado. Onde o teriam adquirido? Tirei-o. O sol me tinha queimado muito. E o arremessei aos pés do francês, dizendo a mim mesmo: se tenho de morrer, para que então cuidarem proveito dos outros da minha carne? Conduziram-me então outra vez à cabana, onde me guardaram. Deitei-me na rede, e Deus sabe o quanto me considerava desgraçado. Comecei a me lamentar, cantando o salmo: roguem ao Espírito Santo, que nos dê a verdadeira fé, que nos guarde até o fim. Guardo. Quando sairmos desta triste vida, Kyrie eleison. Disseram então: é legítimo português? Agora se lamenta e tem medo da morte? O referido francês ficou 2 dias nas cabanas e no terceiro foi-se embora. Então determinaram que se fizessem os preparativos para me matarem no primeiro dia, depois de tudo arranjado. Guardaram-me muito bem e escarneceram de mim tanto os moços como os velhos. Capítulo 27. Como eu sentia fortes dores de dentes, aconteceu
que enquanto eu estava reduzido a esta miséria, e como se costuma dizer, uma desgraça nunca vem só, um dente começou a doer-me tanto que quase desanimei de todo. O meu senhor veio a mim e me perguntou por que comia tão pouco. Respondi que me doía um dente. Voltou então com um instrumento de madeira e me quis extrair um dente. Disse-lhe que não me doía mais, mas ele queria extraí-lo por força. Porém, opus-me tanto que ele me deixou, mas disse que se eu não quisesse comer e engordar, matar-me-iam antes do tempo. Deus sabe quantas vezes eu pedi de coração que, se fosse a sua vontade, me deixasse morrer sem que os selvagens o soubessem, para que eles não satisfizessem o seu desejo em mim. Capítulo 28. Como me levaram ao seu rei supremo, chamado Cunhambebe, e o que ali fizeram comigo. Alguns dias depois, levaram-me para uma outra aldeia que eles chamam Arirabe, para um rei de nome Cunhambebe, que era o principal rei de todos. Ali se haviam reunido mais alguns em uma grande festa, a modo deles, e queriam me ver, pelo que me mandaram buscar naquele dia. Chegando perto das cabanas, ouvi um grande rumor de canto e de trombetas, e diante das cabanas havia umas 15 cabeças espetadas. Era da gente sua inimiga, chamada Maracajá, e que tinha sido devorada. Quando me levaram para lá, disseram-me que as cabeças eram de seus inimigos e que estes se chamam Maracajás. Fiquei com medo e pensei, assim farão comigo também? Ao entrarmos nas cabanas, um dos meus guardas avançou e gritou com voz forte para que todos o ouvissem. Aqui trago o escravo, o português. Pensando que era coisa muito boa ter o inimigo em seu poder. E falou muitas coisas mais, como é de costume, conduzindo-me até onde estava o rei sentado, bebendo com os outros, e estando já embriagados pela bebida que fazem, chamada cauí. Fitaram-me, desconfiados, e perguntaram: Viestes como nosso inimigo? Respondi: Vim, mas não sou vosso inimigo. Deram-me então a beber. Já tinha ouvido falar muito do rei Cunhambebe, que devia ser um grande homem, um grande tirano, para comer carne humana. Fui direto a um deles, que eu pensava ser ele, e lhe falei tal como me vieram as palavras, na sua língua, e disse: És tu, Cunhambebe? Vives ainda? Sim, disse ele. Eu vivo ainda. Então repliquei: Tenho ouvido falar muito de ti, e que és um valente homem. Com isto, levantou-se e, cheio de si, começou a passear. Trazia ele uma grande pedra verde atravessada nos lábios, como é costume deles. Fazem também rosários brancos de uma espécie de conchas, que é o seu enfeite. Um destes tinha o rei ao pescoço e era de mais de 6 braças de comprido. Por este enfeite, vi que ele era um dos mais nobres. Tornou a assentar-se e começou a me perguntar o que planejavam seus inimigos, os tupiniquins e os portugueses. E disse mais: Por que queria eu atirar sobre ele em Bertioga? Por que lhe contaram que eu era artilheiro e atirava contra eles? Então respondi que os portugueses me tinham mandado e me obrigaram a isso. Disse ele então que eu também era português, porque o francês, a quem ele chamava seu filho, lhe dissera que eu não sabia a sua língua por ser português legítimo. Eu disse então: Sim, é verdade, eu estive muito tempo fora daquela terra e tinha esquecido a língua. Ele replicou que já tinha ajudado a capturar e comer 5 portugueses e que todos tinham mentido. Só me restava então consolar-me e recomendar-me à vontade de Deus, porque compreendi que devia morrer. Tornou então a me perguntar
o que os portugueses diziam dele e se tinham muito medo dele. Eu respondi: sim, eles falam muito de ti e das grandes guerras que tu lhes costuma fazer, mas agora fortificam melhor Bertioga. Sim, continuou ele, queria de vez em quando capturá-los, como me tinham capturado no mato. Ainda mais, contei eu a ele. Sim, seus verdadeiros inimigos são os tupiniquins, que preparam 25 canoas para virem atacar o teu país, como realmente também aconteceu. Enquanto ele me fazia perguntas, ficavam os outros em pé escutando. Em suma, perguntou-me muito e falou muito. Regozijava-se dos muitos portugueses e dos selvagens, seus inimigos, que foram mortos. Enquanto isto se passava comigo, os que estavam bebendo na cabana acabaram com a bebida que ali havia. Passaram então todos a uma outra cabana na qual continuaram a beber, e por isso terminou a minha conferência com o chefe. Nas outras cabanas, continuaram suas zombarias comigo, e o filho do rei atou-me as pernas em 3 lugares, obrigando-me a pular com os pés juntos. Riam-se disso e diziam: aí vem a nossa comida pulando. Perguntei ao meu senhor, que me levara até aí, se era para me matar aqui. Respondeu-me que não, mas que era costume tratar assim os escravos. Tiraram-me então as cordas das pernas e me beliscaram, rodeando-me e falando. Um disse que o couro da cabeça era dele, outro que a barriga da perna lhe pertencia. Depois, obrigaram-me a cantar e cantei versos religiosos. Queriam eles que eu os traduzisse. Disse então que tinha cantado ao meu Deus. Eles respondiam que meu Deus era excremento. Isto é, na língua deles, tipoti. Tais palavras me magoaram, e eu pensava: ó meu Deus bondoso, como podes sofrer isto com paciência? Quando no dia seguinte todos na aldeia já me tinham visto e descarregado todos os insultos sobre mim, Cunhambebe disse aos que me guardavam que tomassem muito sentido comigo. Levaram-me então outra vez para fora, para voltar a Ubatuba, onde me deviam matar. Gritavam atrás de mim que logo viriam à cabana de meu senhor para deliberarem sobre minha morte e me devorarem. Mas meu senhor me consolou dizendo que tão cedo eu não seria morto.